hoje, porque o Congresso promulgou, depois da aprovação na Câmara e no Senado, a reforma tributária, com a presença do presidente Lula, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e, claro, com a presença dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Estão todos aí na imagem que você está conferindo na tela. Para você que está na rádio, plenário cheio, lotado para este dia histórico. Repito, temos uma reforma tributária que visa simplificar a maneira como os impostos são cobrados no Brasil. E o presidente Lula falou, na sua fala, destacou a união que possibilitou se chegar a esta aprovação e promulgação da reforma no dia de hoje e, claro, fez um afago a dois condutores deste processo no Congresso, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Confira. Precisa gostar do governo, gostar do Lula, guarde essa foto e se lembrem que, contra ou a favor, vocês contribuíram para que este país, na primeira vez no regime democrático, aprovou uma reforma tributária a contento da nação brasileira. Ela certamente não vai resolver todos os problemas. Certamente ela não vai resolver todos os problemas. Mas ela foi a demonstração de que esse Congresso Nacional, e eu já vivi aqui dentro, independentemente da postura política de cada um, independentemente do partido de cada um, esse Congresso Nacional, toda vez que teve que mostrar compromisso com o povo brasileiro, ele mostrou. Quando ele foi desafiado, ele mostrou. Tá aí, presidente Lula, num discurso empolgado no Congresso Nacional, trazendo toda a sua empolgação com esta aprovação que é histórica. O presidente Lula disse, guarde esta foto, porque é uma foto histórica. É a primeira vez que uma reforma no sistema tributário do Brasil é aprovada, é promulgada dentro do regime democrático do país, depois de mais de 30 anos de discussão, de debate, e a partir daí se inicia um novo momento onde há perspectiva de geração de emprego, de aquecimento da economia, de crescimento do Brasil. Para você que está no rádio, pode deixar a imagem. Está o presidente Lula, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a PEC promulgada e lá ao fundo, todos os deputados e senadores participando desta sessão conjunta. E, claro, a gente vai destrinchar o que isso significa. Com menos de um ano de governo, a aprovação desta matéria no Congresso Nacional. Kátia D'Angelis. Primeiro, eu gostaria de destacar que eu falei que ia ser aprovado esse ano. Boa! Bom registro, bom resgate, importante. Nos primeiros... Contra João Carvalho, inclusive. Quando a gente começou a comentar isso no início do ano aqui no programa. Eu previ um caminho que foi exatamente o caminho que o governo, que o presidente Lula e ali o próprio Haddad tomaram. Um dos grandes problemas da reforma tributária, dessa discussão, desse debate, que é realmente bastante antigo, e eu registro aqui que na primeira formação de uma comissão para discutir isso, em 1995, o relator era um deputado piauiense, Mussa Demes, do PFL. E voltando aos principais problemas, a questão dos estados perderem, a questão de taxar grandes fortunas, vários temas que tinham ali, a guerra fiscal, de não se entender, né? A gente tem lá os deputados e difícil, cada um representando seu estado, querendo ali não ceder, seria isso, uma das dificuldades. E a outra que eu aponto, que eu reputei à época, é exatamente a população, a opinião pública, que a gente chama, não entendeu o que isso significa e não entendia qual era o impacto do Brasil conseguir avançar, né? Ainda tem um caminho muito longo, mas já avançou bastante,
para a sua vida. A partir do momento que o Haddad, né, e o próprio governo entenderam, e eu disse que esse era um dos caminhos, que teriam que mobilizar, passar a explicar, passar a fazer com que a opinião pública também pressionassem os deputados, pressionassem os senadores para realmente discutir isso com motivação e verdade e querer chegar a um consenso, o presidente Lula, apesar do Congresso desfavorável que ele tem, conseguiria avançar. E avançou logo após o governo do qual os setores, né, produtivos do país tinham maior expectativa de que uma reforma tributária fosse aprovada, que foi um governo de direita, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e, na verdade, a reforma não caminhou. Então, é mais um ponto aí que, obviamente, o PT, o presidente Lula, irão usar politicamente. Logo após a aprovação do relatório, a aprovação da reforma, o Brasil aí já já subiu aí o seu score aí nos institutos, aí nas avaliações de investidores internacionais. O discurso do presidente Lula foi realmente também nesse sentido e ele aproveitou. O presidente da Câmara também aproveitou, Arthur Lira, para fazer aquela média com a população, para dizer ali, reafirmar, depois da semana passada, toda aquela votação polêmica e a toque de caixa de projetos que eram muito importantes e polêmicos para o país, para ali fazer aquele meio de campo com a opinião pública e reafirmar a importância do que eles, né, avançaram e concluíram hoje. Então, acho que o governo Lula sai ganhando, a gente já tem aí as avaliações. O Brasil já saiu de BB- para BB, né, na principal agência de avaliação de investimento. Sim, na SP, nós mostramos aqui. Isso já é um reflexo importante, né? Ele frisou, né, o Haddad no discurso dele, e é importante falar isso, e eu sempre friso essa parte. A partir de agora, tem ali as normas que ainda vão ter que ser debatidas. Ele falou disso, né, que até agora é o primeiro passo, agora é a discussão, né? Muitos ajustes terão que ser feitos. Sim, são 10 anos. 10 anos, mas os principais pontos, né? A questão da simplificação, a questão de que quem ganha mais vai pagar mais, a questão da cesta básica, isso se conseguiu avançar e nunca tinha se conseguido antes. Sim. Nem Lula, quando foi presidente, com a maior aprovação que o presidente já teve e um maior congresso ali ao seu favor, avançou nesse quesito. E agora, exatamente, em situação totalmente adversa, sim, politicamente, ele conseguiu avançar.